Vamos falar um pouco mais de Deus. Isaías 51, ele possui 23 capítulos. 23 capítulos de Isaías 52, aliás, 51, eu vou fazer em três partes, né? Vou fazer em três partes para ficar um vídeo não tão longo, que eu falo também, porque Isaías fala de Jesus, né? Eu falo um pouco de Jesus, da verdade, né? Da vida. E então vamos lá. Acompanhe com sua Bíblia. Vamos fazer 8 versículos. 8 versículos. De 8 em 8 versículos, ok? Vamos lá. O primeiro versículo fala assim, acompanhe na sua Bíblia. Ouve-me, vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Deus está pedindo, está exortando para a gente olhar do fundo do poço que a gente saiu, né? Que ele tirou. O versículo 2. Olhai para Abraão, né? Profeta Abraão, o patriarca Abraão, né? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Né? Um exemplo, né? Está citando como exemplo aqui. O terceiro versículo. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu decreto como o Éden e a sua solidão como a jardim do Senhor. Ok? Gozo e alegria se acharão nela, ações e graças e voz de melodia. O quarto. Atendei-me, povo meu, e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. O quinto versículo. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. O sexto versículo. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra, debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. O sétimo versículo. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem os turbeis pelas suas injúrias. O oitavo agora, e último desse vídeo, porque a traça os roerá, como a uma veste, e o bicho
os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Até aqui, até o final, o 8º versículo. O que quer dizer aqui? Que somente essas pessoas malignas e que não estou falando aqui somente de criminosos, eu estou falando aqui de outros criminosos que estão como pele de ovelhas. Criaram o templo, que é milenar, né? Erradamente. Foi criado erradamente e continuaram com essa tradição que nada tem a ver com Jesus. Mesmo Jesus tendo vindo e falado que ia acabar com o templo. Falou para a mulher samaritana no poço que adoraríamos em espírito e verdade. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu e quer entender, ainda há tempo. Quem não entendeu e não quer entender, já está disposto a não entender, Deus não pode fazer nada, né? Ele dá o livre-arbítrio para a pessoa, né? Se ela não entendeu realmente, né? Se não quer entender, né? Ou se está sendo enganada, Deus sabe se vai tirar o engano dela ou não. De mim tirou, e de muitos está tirando. Mas como Jesus falou, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, aqui está falando da salvação. Será que só essas pessoas, só criminosos e só criminosos que estão em peles de ovelhas, em templos religiosos, enganando as pessoas, distorcendo a palavra de Deus? Não. Os justos também morrerão. Sim, nós morreremos aqui na terra. Mas, como Jesus falou aqui, como Deus fala, a minha justiça durará para sempre. Quer dizer, nós viveremos, aquele que crê em Jesus, crê em Deus, aquele que creu na salvação, crer na salvação, e for uma pessoa justa, a justiça, está falando de justiça aqui, justa, ela viverá para sempre com Jesus, em uma das moradas que ele falou. Então, a justiça durará para sempre. Entendeu? Então, nós somos mortais. Justos, injustos, né? Todos nós morreremos. Mas, morrer para Deus eternamente, só se não crer. Somente se não crer. E se você crer, você vai entender que templos, né? Quero explicar o porquê que templo é errado. O templo foi feito erroneamente quando Davi falou para Deus: importa que eu construa um templo, uma casa para ti, meu Deus. E Deus, né? Ali, muitos citam essa passagem, daí que Deus achou bom e tal. Depois mandou um outro profeta avisá-lo que não construiria templo nenhum, pois a terra é o estrado de seus pés. Como Davi construiria um templo? Te tirei de trás das malhadas, né? De trás das ovelhas, né? Te ergui, né? Então eu sou Deus. Como você vai construir um templo? Eu vou construir para você, né? Porque eu sou Deus. Então, olha só, olha que distorção. O que acontece? Deus falou, então, você virá da tua descendência. Ele não falou que seria filho. Olha isso. Falou que viria da sua descendência a igreja. Igreja é pessoas, são pessoas, né? Somos nós. Em Atos 17, 24 fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, olha só. Deus falou a Davi, né? Por intermédio de profeta: não é para você construir o templo. Um de seus descendentes, não falou que era filho, viria e seria a igreja. Quem? Jesus. Davi esperou? Não. Entendeu errado. Escolheu Salomão, seu filho, e falou para ele construir um templo de pedra. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele precisa de algo físico, para poder crer, né? E todos falam de São Tomé. Tomé também precisava ver e tal.
Então, olha só, mas na verdade todos precisam, todos não, quase todos. Quem não conhece a verdade ainda, precisa de algo físico. E Jesus usou o físico para explicar o espiritual. Então, olha só, era para ele esperar Jesus. Logicamente ele não estaria vivo, né? Mas a sua descendência sim, inclusive Jesus que viria e seria o Salvador. Então, a igreja, Jesus falou, destrua esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Imagina as pessoas os escribas, os fariseus. Como você vai destruir e levantar em 3 dias algo que demorou dezenas de anos para ser construído? Então, ele estava falando dele e estava falando também do templo, que ele acabaria com o templo, mas não derrubar. Tanto é que depois, na verdade, não ficou pedra sobre pedra, né? Caiu o templo. E querem agora construir o 3º templo, para você ver como o ser humano é teimoso. Então, olha só, fica muito claro para nós, né? Lendo a palavra, estudando a palavra, vendo vídeos de outras pessoas que estudam mais, que Deus deu um QI mais elevado e que estuda a palavra, fica fácil entender a palavra. Então, quando Davi errou e incumbiu, né, Salomão a fazer isso, deu errado. Por quê? A prova de que deu errado. Salomão, indo pela ordem de Davi, né, erradamente, fez o quê? Construiu o templo. E depois o que ele fez? Começou a seguir demônios. Começou a seguir outros deuses que significam demônios, pois só existe um Deus, né? Então, aconteceu o quê? Teve várias mulheres de outras nações e tal, tudo que não era para fazer, ele fez. Sendo assim, nós precisamos entender, o templo começou já errado fazendo o templo. Quando Jesus veio e consertou, ninguém acreditou e matou ele. Olha só. E ele falou para a mulher samaritana: adorarão em espírito e verdade. Haverá um tempo em que nem no monte e nem no templo. Pois ela falou, importa que adoremos no templo ou no monte ou no templo. Daí Jesus falou, é porque no monte em Jerusalém. Daí Jesus falou, é porque o templo está lá, mas eu vim para acabar com isso. Ele veio para acabar. E ele falou, não é eu ou outras pessoas que estão falando. Ele falou, está na palavra, bem especificado. Então, haverá um tempo em que adorarão em espírito e verdade. Qual será esse tempo? Estamos vivendo o tempo. Era para ter sido vivido já desde a época de Jesus. E nós ficamos, quer dizer, eu não mais, porque conheci a verdade. Então a gente está se encaminhando para ouvir e interpretar a palavra de Deus corretamente. Então, se você entendeu isso, quiser comentar aí, o que você acha disso? Você tem alguma coisa na palavra, algo na palavra que desminta o que eu falei? Se tem, por favor, coloque nos comentários, sem problema nenhum. Eu vou ler o que você colocar, o capítulo ou versículo que desmente isso. Desmente Jesus, né? Que está aqui, ele falou. Ok? Fiquem com essa palavra, eu logo volto a fazer o 9º versículo, mais 8, né? Mais 8 versículos. Até findar o capítulo de Isaías 51, ok? Fiquem com essa palavra maravilhosa e fiquem com Deus.